Pessoal, a respeito do conteúdo da quinta-feira passada, que foi a aula que eu gravei para você, que a gente ainda não tinha as aulas síncronas, sobre os fundamentos da ótica, né? Foi uma aula bastante descritiva, né? Demos nome para um monte de coisa lá, para os feixes de luz, para os meios, né? Falamos dos fenômenos, aquela coisa toda. Falamos um pouco de cores, que dá para montar exercicinhos bonitinhos sobre cores, né? Cor do objeto, cor da luz, etc. e tal. Com relação a esses tópicos que foram passados na quinta-feira, você ficou com alguma dúvida? Você ficou com alguma pergunta? Ficou algum exercício aí pendente? Esse é o momento, porque se não tiver dúvida, eu já vou começar o conteúdo novo a respeito das sombras e das penumbras, tá? Mas eu estou abrindo esse espaço aqui no começo da aula para tirar as dúvidas que forem necessárias. Então fiquem à vontade para estar ou perguntando aí no microfone, quem sentir à vontade, ou pelo chat, caso tenha alguma pergunta. Esse é o momento, perguntas da aula passada. A Ju levantou a mão, pode perguntar, Ju. Acho que ela está digitando aqui. Professor, Ah, não, Ju, pode falar. você passou o exercício de olho no vestibular e daí eu fiquei com dúvida se sempre vai ser nas contas, vai ter proporção na ótica geométrica. Se vai ser do maior com menor, ou menor com maior. Pessoal, essa parte matemática, que inclusive são os exercícios propostos para hoje, vocês vão conseguir resolver esses exercícios depois da aula que a gente vai ter. E realmente, pessoal, nós teremos muita proporção. A ótica geométrica, né, o braço matemático da ótica geométrica, vão ser as semelhanças de triângulos, tá? E na semelhança de triângulo vai ter muita proporção aí, e a gente vai ver isso com calma hoje, tá bom? Então, a parte matemática, quase toda desse módulo 1, sombras, penumbras, câmera escura, um pouquinho lá de espelho plano, que a gente já vai ver, vai estar fortemente baseada em semelhança de triângulos, um pouquinho de trigonometria, mas muito pouco, tá? A gente vai recapitular essa ferramenta matemática que eu sei que vocês já tiveram. Não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano em matemática. A gente vai precisar desse cara muito bem alinhado aqui na ótica geométrica, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre a aula de quinta-feira? Professor, Pode falar. senhor, não entendi muito bem essa questão de cor do sol ali, aqueles espalhamento que você falou, amarelo, laranja e tal. Tá, Fiquei um joia. pouco confuso. Pessoal, vamos comentar então sobre essa questão das cores, porque isso acaba determinando muito como a gente enxerga os objetos, né? E a gente acaba um pouco, através dessa pergunta da Madu, revisando um pouco a ideia aí geral das cores, né? Pessoal, lembre sempre que nós enxergamos como cor de objeto o pedaço, a parcela da luz que esse objeto refletiu. Nós só enxergamos aquilo que é refletido. Nós comentamos sobre isso na aula de quinta-feira. O restante que a gente não enxerga é absorvido pelo material. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas mãos aqui uma apostila do terceiro ano, que ela é predominantemente verde, né? Então, por que eu enxergo verde? Porque bateu a luz branca neste material, o pedaço, porque o branco a gente comentou lá no slide, né, que é a junção de todas as cores, né? Quando você junta todas as cores, ele forma o branco. Então, o pedaço do branco, como o verde está lá dentro, né? O verde foi refletido por esse material e todas as outras cores foram absorvidas. Por isso que eu enxergo o verde. Camiseta, deixa eu ver aqui, a blusa da Juliana é rosa, porque bateu a luz branca, absorveu todas as cores e refletiu só o rosa. É assim que funciona. Agora, se eu for iluminar, por exemplo, um objeto, não agora com uma luz branca, com uma luz que tem uma cor específica, né? Aquela luz que a gente chamou na aula de quinta-feira de luz monocromática, né? Que tem uma única cor. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque isso muda muito, né? Então, por exemplo, o objeto é vermelho. Se eu iluminar um objeto vermelho com luz azul, que cor que ele vai ficar, pessoal? Lembra disso? Que a gente comentou na aula de quinta-feira? Fica preto, pessoal. Por quê? Porque o que é o objeto vermelho, né? Ele absorveu tudo e só refletiu o vermelho. Só que agora eu não estou iluminando ele com luz azul, né? Não estou iluminando ele com luz branca, perdão. Eu estou iluminando com luz azul. Então, quando o azul for bater nesse objeto, ele não vai ter o vermelho para refletir, porque o azul é só azul.
Ele não carrega a informação do vermelho dentro dele. Então, quando o objeto for refletir, ele não tem o vermelho para refletir. Por isso que ele reflete nada. E refletir nada, para nós na física, é preto. Nem é certo dizer, pessoal, que o objeto reflete o preto, tá? Porque o preto é a ausência de luz, é a ausência de cor. Por isso que não dá para falar, eu vou lá na loja comprar uma luz negra. Essa expressão não faz sentido físico, tá? Eu comentei com você na aula de quinta-feira que aquela luz, na verdade, é luz ultravioleta, tá? O preto, como luz, como cor, é ausência de luz, é ausência de cor. Então, o objeto, ele reflete nada, porque não tem o vermelho, que é o que ele gosta de refletir, como característica própria dele. Perfeito? Tendo como pano de fundo essa ideia de cores que a gente trabalhou na aula de quinta-feira. Se o Sol fosse amarelo, quais seriam as cores que nós enxergaríamos dos objetos? Quem sabe? Se o Sol fosse amarelo... Professor, tá meio zoado o negócio aí. Tá zoado, gente? Travou tá zoado? mesmo. Travou? Deu um leve delayzinho aí. Mas voltou agora? Estamos em dia? Aí, agora sim. Agora. Show de bola. Vamos lá, então. Se o Sol fosse amarelo, pessoal, como nós enxergaríamos todos os objetos aqui na Terra? Quem sabe? Amarelos ou preto. Show de bola. Se o Sol fosse amarelo, o que fosse amarelo continuaria amarelo. O que era branco a gente enxergaria amarelo e todas as outras cores a gente enxergaria preto. Se o Sol fosse vermelho, nós enxergaríamos tudo vermelho e preto, né? Seria um mundo flamenguista, né? O que seria branco ia ficar vermelho, o que ia ficar vermelho continua vermelho e todas as outras cores iriam ficar pretos, tá? Por isso, pessoal, que o Sol, como luz, o Sol é branco. Por isso que nós mencionamos lá na aula de quinta-feira que o Sol é branco. Porque nós conseguimos enxergar os objetos iluminados pela luz do Sol da forma natural, como eles são realmente a cor que eles têm. Por que no pôr do Sol e no nascer do Sol, nós enxergamos predominantemente o amarelo, o alaranjado e às vezes o vermelho, o rosa, né? Ontem eu fui caminhar no fim do dia e voltando aqui em casa eu era umas 5h20, saí de casa, voltei perto de 6 horas e tinha uma parte do céu que estava com meio que um rosa ali, meio escondido, estava bonito. Por que no nascer e no pôr do sol tem essas cores? Por causa do que eu comentei lá no slide, pessoal, na aula de quinta-feira, do espalhamento Rayleigh. Rayleigh é o nome do cara que estudou esse fenômeno. Nós vamos entender bem, pessoal, essa questão do porquê que são essas cores lá em ondulatória no quarto bimestre. Mas já adiantando, o amarelo, o alaranjado e o vermelho são as cores, pessoal, que têm menor frequência. São as primeiras cores do arco-íris. Isso a gente comentou na aula de quinta-feira, né? Vem o amarelo, o alaranjado, depois o vermelho. São as cores que sofrem menos desvio. São as cores que têm menor frequência, tá? Por isso que quando você tem o Sol na posição 0 ou na posição 180 graus, né? Nascer ou pôr do Sol, a gente consegue ver essas cores com maior nitidez, porque são as cores que conseguem passar pelo filtro da nossa atmosfera, tá? São as cores que sofrem menos desvio. As cores que sofrem mais desvio são o azul e o violeta, e elas ficam concentradas no céu. Por isso que o céu é azul, tá? Porque são as cores, o pedaço da luz branca que ficou retida no céu que não passou pela atmosfera. Agora, a gente não enxerga o céu roxo, e sim enxerga o céu azul, por uma questão dos nossos cones visuais, por causa de células de cores, que a gente vai aprender isso com mais detalhes no módulo 5, lá na ótica da visão, tá? Mas a sacada é essa: vermelho, alaranjado e amarelo, menores frequências, passam pela atmosfera e são visíveis mais facilmente, especialmente pôr do sol e nascer do sol. Azul fica retido no céu, por isso que é a cor que a gente vê. Agora, o Sol está mais perto do branco quando ele está, a gente fala lá no Sol a pino, né? Na posição do meio-dia. Por quê? Na posição 90 graus, 12 horas, a luz sofre a menor quantidade de desvio.
Então ela chega para nós do jeito original que ela é. E naturalmente é branco, tá? Por isso, pessoal, quando a gente vê, né, as fotos de sol, etc e tal, não dá para a gente sair por aí falando que o sol é branco, né? O sol para nós é amarelo por causa do filtro da atmosfera, tá? Porque você imagina falar, a NASA divulgar uma foto do sol branco, vão achar que o sol está explodindo, vão achar que é a revolução dos ETs, etc e tal, uma população extremamente ignorante que a gente tem que não conhece ciência, né? Mas se você buscar na internet fotos boas da NASA do Sol fora da atmosfera terrestre, você vai ver o Sol como branco. Como branco. Tá bom? Beleza? Tranquilo com relação a isso? Show de bola? Fala, Vitor. Então, uma coisa eu acho que não tem tanta influência no conteúdo, mas eu lembro que o professor falou da luz ser sempre retilínea, né? E quando Perfeito. ela é afetada pela gravidade, é considerado retilínea ainda? Não tem problema, porque isso é um fato real, né? Você pega, por exemplo, o buraco negro, né? Quando você tem um corpo com muita massa, um campo gravitacional muito grande, ele desvia tudo para ele atrai tudo para ele, inclusive a luz, tá? Mas esse desvio que a luz sofre, dentro de um buraco negro a gente não sabe bem, né? Mas o desvio da trajetória da luz, seja pelo campo gravitacional ou pelo fenômeno da refração, que é o que a gente vai estudar lá no módulo 3, ele continua sendo por propagação retilínea, isso não se altera. Tá bom? Belezinha? Beleza, valeu, professor. Show de bola, pessoal. Vamos então para a aula de hoje. Apertem os cintos. É uma aula preciosa, porque ela forma as bases para todo o conteúdo de ótica geométrica dentro do módulo 1, com relação à semelhança de triângulos, tá? É ferramenta matemática, só que é o nosso braço armado aqui, não tem como fugir disso, tá? Então fiquem bem atentos aí, conteúdo importante para nós, tá? É o slide que eu já anexei na aula de quinta-feira, ele já está com isso lá trabalhado, resumidinho para você, o passo a passo, mas agora a gente vai explicar como trabalhar com esse cara, tá? A partir daqui, então, pessoal, vamos juntos, se concentrem, não precisa ficar desesperado fazendo as anotações, a aula está sendo gravada, mas o que você conseguir adiantar, prestando bastante atenção, você já ganha minutos preciosos aí, tá bom? Pessoal, sombra e penumbra, vamos lá então. Sombra, pessoal, nada mais é do que a ausência de luz, tá? É lógico que é ausência de luz quando ela é gerada, né, por uma fonte que a gente viu no slide da aula de quinta-feira. Existem duas fontes de luz. A fonte pontual, que é a luzinha aqui do celular, ok? Isso aqui é uma fonte pontual, bem pequenininha, comparada às dimensões do objeto. E tem a fonte de luz extensa, que é aquela luz compridinha, tipo um sabre de luz, lá do Star Wars, né? Isso é uma fonte de luz extensa. Quando você ilumina um objeto com uma fonte de luz, logo atrás desse objeto, o objeto opaco que a gente comentou, né? É aquele objeto que você não consegue enxergar através dele, que a luz não atravessa. Essa região atrás do objeto opaco é conhecida como sombra. Perfeito? A penumbra, pessoal, ela é uma região de intensidade luminosa intermediária. A penumbra ela não é tão clara como é a luz, mas ela não é tão escura como é a sombra. Ela é meia bomba, tá? E a sacada, pessoal, é que a penumbra ela só é gerada por fonte de luz extensa, pelo sabre de luz, pela lâmpada maiorzinha, tá? Sombra tem nas duas. Sombra tem na fonte de luz pontual, sombra tem na fonte de luz extensa. Mas penumbra só tem na fonte de luz extensa, tá? Eu vou gravar depois um vídeo, mas você pode fazer isso em casa, tá? É uma experiência muito simples e fácil de ser feita. E que fica bastante visual essa questão da sombra e da penumbra, tá? Pega a sua apostila, depois eu gravo, mas tenta fazer em casa. Pega a apostila, um caderno, enfim, apaga as luzes, tenta ir num quarto minimamente escuro, aí um pedaço aí da sua casa, e pega a lanterna do seu celular, ilumina ali o caderno, a apostila, enfim. Você vai ver só a sombra. Se você tiver condições de pegar dois celulares, tá?
ou aí uma lanterna, um bastão de luz para funcionar como fonte de luz extensa. Com 2 celulares próximos, isso já dá certo. Quando você iluminar esse objeto opaco, esse caderno, enfim, com 2 lanterninhas de celular ou com uma fonte de luz maior, você consegue ver a luz normal, a sombra e a penumbra. E fica nessa ordem assim, ó, luz, penumbra e sombra. Fica bem dessa forma. Você consegue ver uma região intermediária. Não é tão clara quanto a luz e não é tão escura quanto a sombra, tá? Eu vou gravar um vídeo, talvez hoje ou amanhã, para jogar lá no canal, mas você pode fazer isso em casa, é bem simples de ver e fica bem bonitinho, tá? Um esquema, pessoal, que aparece sombra e penumbra muito clássico aí para nós são os eclipses, tá? E isso só funciona, pessoal, porque o Sol é uma fonte de luz extensa, né? Porque o tamanho do Sol, ele tem que ser considerado na hora da conta, né? O Sol é muito grande comparado à Terra, então ele funciona como uma fonte de luz extensa. Por isso que ele gera, dependendo ali do alinhamento entre os astros, né, Sol, Terra e Lua, ele gera região de sombra e gera, sim, região de penumbra. Inclusive, tem um exercício na sua apostila, exercício de vestibular, é um exercício que está, cadê aqui, ó? Na página 19, exercício 9, é um exercício da FUVEST, que seleciona para a Universidade de São Paulo, só a melhor universidade da América Latina, e ele cobra o conceito de o Sol ser uma fonte de luz extensa. Foi só isso que esse exercício cobrou. Por isso que ele gera sombra e penumbra, regiões ali do eclipse para a gente conseguir enxergar. Tá bom? Belezinha? Agora, pessoal, vamos para resolver um exercício matemático, que eu coloquei ele na forma de exemplo, e eu preciso da sua assim, concentração 102%. Pare de anotar, pare de escrever, preste atenção no exemplo do próximo slide, porque ele vai servir para todos os casos de sombra, de penumbra, de câmara escura. É a ferramenta matemática necessária. Se concentre, tire as dúvidas que você tiver. Esse cara é muito importante para nós. Tá? Pessoal, pode falar, queridão. Mas aí como que funciona o eclipse, tipo assim, de sombra e penumbra, assim, como que funciona? Eu não entendi direito. Que tem 2 tipos de eclipse, né? Tem o eclipse solar, tem o eclipse lunar, dependendo da posição relativa. Eu confesso que eu não lembro muito bem. Quando a Lua está no centro, né? Quando a Terra está no centro, você muda os eclipses. Mas a região de sombra, né? Se a gente estiver na região de sombra, é aquela região que você consegue enxergar o eclipse da melhor forma possível, né? Porque ele está dando maior contraste, né? A região de penumbra, você vê o eclipse mais ou menos, vai precisar ter, às vezes, aquele filtro lá, não é muito da época de vocês, né? Aquele negativo de foto, sabe? Quando a gente revelava a foto, vinha com negativo. Às vezes aquele negativo funcionava como um filtro para a gente ter um contraste melhor, tá? Da região de claridade para a região do escuro. Porque se estiver muito claro, a gente não consegue ver o eclipse, né? Porque o eclipse nada mais é do que a sombra do astro passando no outro, né? Então a gente consegue ter regiões do planeta que enxergam perfeitamente o eclipse e outras nem tanto, porque algumas estão na sombra, outras estão na penumbra. Ou a Lua está na sombra, a Lua está na penumbra. É assim que funciona. Tá bom? Pessoal, vamos então para o exemplo aqui que a gente vai seguir o passo a passo. Prestem muita atenção. Tenho aqui uma fonte de luz pontual, é a pequenininha, fonte de luz pontiforme. Ela está a uma certa distância de um objeto, de um corpo opaco, e vai gerar ali na parede. A parede, pessoal, obrigado, Olaf, pela participação. A parede, na física, pessoal, ela é chamada de anteparo. Tá? Anteparo é uma tela. É a parede que você vai estar jogando a sombra, que na parte dos espelhos que a gente vai estar projetando a imagem. Tá? Anteparo, parede, tela é a mesma coisa. Bom? Então, como é que funciona, pessoal? Essa fonte de luz tem um nomezinho que a gente dá para ela, além dela ser pontual, a gente fala que ela é uma luz isotrópica, tá? Isotrópica, pessoal, quer dizer que ela joga raios de luz em todas as direções, né? Ela joga para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, joga em todas as direções de forma igual, de forma uniforme. Então, com certeza, pessoal, vai ter um raio de luz que vai fazer esse trajeto aqui, que bate na beiradinha do objeto e que vem aqui até o anteparo à parede.
Com certeza vai ter também um raio de luz que bate na outra beirada do objeto e bate lá no anteparo. Ou seja, tudo que está aqui neste cone de luz, que eu chamei aqui de S, é a sombra, tá? Então, tudo isso aqui no meio, ó, deixa eu colocar uma outra cor, um vermelhão. Tudo aqui no meio é sombra, tá bom? S de sombra. E depois da sombra, pessoal, nas laterais aqui que escaparam, vamos dizer assim, isso aqui é luz, tá? Aqui tem luz e aqui tem luz. Perfeito? Atenção às distâncias e aos nomes aqui dos carinhas, tá bom? S é o tamanho da sombra, que é o que eu quero descobrir no meu exercício. O é o tamanho do objeto, isso influencia no tamanho da sombra, obviamente. E eu tenho aqui duas distâncias, pessoal. Eu tenho a primeira distância que eu chamei de DFO. Pessoal, você quer chamar de X, Y, Z, estrelinha, coração, chuchu, você chama do que você quiser. Eu estou chamando de DFO para você lembrar o que ela é. Distância da fonte de luz até o objeto. DFO, ok? A outra distância que eu coloquei aqui é o DFS. Distância da fonte até a sombra. Quer chamar a distância da fonte até o anteparo, até a parede, chama do que você quiser, irmão. Eu chamei de fonte até a sombra, tá bom? O que mais que a gente precisa fazer aqui para enxergar a nossa brincadeira geométrica? Eu dei um nome para alguns pontos aqui, pessoal, se liga. O ponto que é a própria fonte de luz eu chamei de F, fonte de luz F, né? E os outros pontos aqui, ó. O extremo esquerdo do objeto eu chamei de A, o extremo direito eu chamei de B, o extremo esquerdo da sombra eu chamei de C, o extremo direito da sombra eu chamei de D de dado. Com esses caras aqui, todo mundo nomeado bonitinho, eu vou escrever a minha amicíssima semelhança de triângulos. Amados da minha vida, prestem atenção no que eu vou te falar. Você não pode sair por aí, pessoal, como elite intelectual do Brasil, falando que triângulos semelhantes são triângulos parecidos, tá? É uma definição muito porca. E eu gostaria que alguém abrisse o microfone e me mandasse no chat. O que são triângulos semelhantes para a matemática? Eu posso ou eu não conto? Tá, eu vou permitir porque hoje eu estou de bom humor. Fala, Sadi. São triângulos que têm uma razão entre eles, por exemplo, 2 vezes maior, 2 vezes menor. Isso, triângulos retângulos. Proporção. Isso, proporcionais, né? Ah, gostei. Pessoal, é exatamente isso, tá? Ele aprendeu isso aqui no Boqueirão, tá bom, pessoal? Triângulos semelhantes são triângulos proporcionais. Um é o dobro do outro, um é o triplo do outro, etc. e tal. Isso são triângulos semelhantes. Quando você enxerga, pessoal, que existem triângulos semelhantes, você consegue fazer proporções entre os lados de tal forma a descobrir um lado que você não sabe. Porém, pessoal, nem sempre é simples enxergar quais são os triângulos semelhantes, tá? E qual é a sacada que você já aprendeu, mas a gente vai revisar aqui. Para você saber se existem triângulos semelhantes no seu exercício, pessoal, você tem que olhar para os ângulos. Para os ângulos. Triângulos semelhantes possuem lados proporcionais, mas possuem todos os ângulos iguais. Você ouviu isso que eu falei? Anota aí no seu caderno. Triângulos semelhantes possuem lados proporcionais, mas possuem ângulos iguaizinhos. Então a gente tem que enxergar triângulos, pessoal, que vão ter tamanhos diferentes, mas que os ângulos se repetem. Nesse exercício, pessoal, tá fácil, né? Quais são os triângulos semelhantes? Esse pequenininho aqui em cima, que é o FAB, é o FAB, e o grandão, que é o FCD. São os únicos triângulos que tem desenhados, né, pessoal? Nem tem outra opção. Então, eu já coloquei aqui, ó. Triângulo FAB, semelhante, é esse tio, é o símbolo de semelhança para matemática. Semelhante ao triângulo FCD. Professor, como que eu tenho certeza que eles são semelhantes? Olhe para os ângulos. Olha esse ângulo azulzinho aqui, pessoal. Esse ângulo azulzinho, ele é comum aos dois triângulos. Concorda comigo? Esse ângulo está no FAB e também está no FCD. Então já tem um ângulo que é igual nos dois triângulos. Calma aí que... Travou de novo, vamos lá.
Tá travando pra vocês também? Tá meio zoado aí, professor. Calma aí. Beleza, Dá tranquilo. uma volta aí só. Vamos aguardar. Aí, voltou. Voltou tranquilo? Aí, acho que foi agora, hein? Vamos lá então. Acho que foi. Este ângulo aqui em cima, o azul claro, o ângulo do ponto F, é um ângulo que está comum aos dois triângulos. É um ângulo que está no triângulo FAB, é um ângulo que está no FCD. Então, com isso, eu já achei um ângulo que se repete nos dois triângulos. Falta eu achar mais dois, né? Porque qual que é a sacada? Como eu falei, se eu achar dois triângulos que são diferentes de tamanho, mas que têm os três ângulos iguais, eles são semelhantes. Pessoal, este ângulo aqui, ó, o azul escuro, que é o ângulo do ponto A. Aonde ele se repete no triângulo maior? Quem sabe? Da geometria. Ponto C. No ponto C, perfeito. Tá aqui, ó. Este ângulo se repete aqui. Por quê? Porque o objeto, pessoal, ele é paralelo à parede. Se o objeto estiver tortinho assim, já zoa todo o barraco, tá? Então, o objeto tem que estar paralelo à parede para que haja essa questão aí dos ângulos, tá? E, pessoal, o ângulo B de bola vai se repetir aqui no ângulo D de dado. Então, perceba que eu tenho triângulos de lados diferentes, mas de mesmos ângulos, portanto, eles são realmente semelhantes. Nem sempre você vai precisar ficar fazendo todo esse esquema de ângulo, papapá, mas às vezes vai precisar. No caso da penumbra, que a gente vai ver na aula de quinta-feira, que dá um trabalho de desgramento, a gente vai precisar fazer esse esquema aí dos ângulos. Mas aqui estava fácil de enxergar, ok? Olaf, para de mexer na roupa. Vai mexer. Desculpa. Vamos lá. Ele gosta de mexer em roupa, ele morde meia, etc. E tal. Ai, tijolada no cachorro. Não, eu bati na mesa aqui, no sofá. Não bati nele, não. Vamos lá, vamos avançar então. Pessoal, como que você vai resolver esse exercício com o triângulo? Presta atenção, que eu estou te passando uma receita de bolo. Serve sempre para qualquer exercício que tenha semelhança. Como você vai fazer? Você vai colocar escreve os triângulos, faz desse jeito. Faz desse jeito. Cola na minha que eu te consagro. Coloca os dois triângulos escritos semelhantes. Não importa se você coloca o pequeno, o grande ou pequeno. Coloca os dois triângulos. Travou aí, rapaziada. Travou de novo? Voltamos. Travou bonito. Voltamos. Alô, alô, som, Voltou, 1, 2, voltou. 3. Beleza. Soltar o áudio. Vamos lá? Ok? Todos comigo? Todos com você. Agora foi. Vamos lá, pessoal. A gente já está acostumado com isso, né? Mas vamos lá. Primeiro triângulo, semelhante ao segundo. Depois, o que você faz? Coloca um igual, fração, fração. Sempre assim. Primeiro triângulo, segundo triângulo, igual. Fração, fração. Aí, como você vai montar a sua razão em proporção? Eu costumo montar assim. Base com altura. Professor, eu quero colocar altura em cima e base embaixo. Pessoal, a amizade é a mesma. Gosto do freguês. Vai dar certo. Porém, o que eu gostaria é que você fizesse sempre da mesma forma. Porque daí o seu cérebro fica condicionado a esse esquema de repetição para você sempre fazer da mesma forma. Então não faça cada dia de um jeito. Monte a razão em proporção sempre da mesma forma. Eu há 15 anos monto base em cima, altura embaixo. Vai dar certo você trocar? Vai. Mas eu vou montar assim. Porque chegou aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você vai montar tipo uma tabelinha. Você vai montar tipo uma tabelinha. Tá? Como que vai ficar? Se liga na ideia, ó. Quem é a base do FAB? Ó, base do primeiro triângulo pequenininho. Quem é a base do FAB, pessoal? Quem é? AB. É o AB. É o tamanho do objeto. Percebeu? Mais 20. É o FAB. É o tamanho do objeto. Base do FAB, tamanho do objeto. Igual. Altura, agora faz embaixo aqui, ó. Altura do FAB. Pessoal, quem é a altura do FAB? Olha ali, ó. Tá desenhado. É a distância da fonte até o objeto. Concorda comigo todo mundo? Aí você monta aqui, ó. Distância da fonte
até o objeto. Você está montando a sua razão e proporção. Então, o tamanho do objeto está para a distância da fonte ao objeto, assim como base do FCD. Pessoal, quem é a base do triângulo FCD? É a própria sombra, né? É o tamanho da sombra, que é o que a gente quer descobrir no final das contas. Perfeito? Quem é agora a altura do FCD? É essa distância que está aqui. Distância da fonte até a sombra, né? Eu passei a limpo aqui para você, porque escrever com esse marca-texto é muito ruim. Está passado a limpo a razão e proporção que a gente montou. Pelo amor de qualquer coisa, eu proíbo você de decorar isso aqui. Não é para decorar. Não gaste espaço no seu HD interno, que eu sei que já está cheio de coisa, algumas inúteis, mas isso é uma outra história. Não gaste espaço decorando essa expressão. Não faça isso. Você tem que entender o jeitão. A forma de montar sua semelhança de triângulos é muito mais importante do que decorar essa porqueira dessa fórmula. Porque quando a gente for ver sombra de prédio, câmara escura e penumbra, as fórmulas vão mudar, mas o jeito de resolver é o mesmo, por semelhança de triângulos. Por isso, aprenda o jeito de resolver, de enxergar os ângulos iguais e montar a sua razão em proporção. Guarde isso como informação preciosa, muito mais importante do que decorar fórmula. Pelo amor de Deus, não faça isso com você mesmo. Tá? Triângulo, triângulo, igual. Fração, fração, base e altura. Ou altura, base, como você quiser. Vai dar certo. Contanto que você siga uma ordem lógica na formação da sua razão e proporção. Pessoal, sobre a montagem, sobre a semelhança de triângulo. Alguma pergunta? A Gi levantou a mão, pode perguntar, querida. Professor, na parte da segunda fração, você colocou a sombra, né? Mas a gente coloca mais por nomeação ou podia ser o CD também? Pode chamar de CD, não tem nenhum problema, né? Eu coloquei como O e como S, porque às vezes o exercício já dá para nós, né? O tamanho do objeto é tanto, calcule a sombra, né? Mas você pode chamar sim do segmento de reta, não tem nenhum problema. A ideia é a mesma, tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Esse é o momento que a gente vai treinar agora no exercício, né? Não? Todo mundo zerado? Então vamos treinar então. Exemplo. Vamos lá. Pega o caderno aí, vamos juntos. Vou te dar aí um tempo suficiente para resolver o exercício, 28 segundos. Vamos lá. Uma fonte de luz pontual, é aquela pequenininha, está a 50 centímetros distante de um objeto opaco de 30 centímetros de comprimento. Se o objeto estiver a 1 metro do anteparo da parede, da tela, determine o tamanho da sombra gerada. Pessoal, qual é a dica que eu te dou? Desenha esta porqueira. Desenha para você enxergar com cuidado. Qual é a distância, o que é tamanho, o que é sombra, etc. e tal. Para aí com calma você substituir na sua razão e proporção da semelhança de triângulos. É o primeiro exercício que a gente está fazendo, não tenha pressa, afobação de ficar substituindo de cara que eu posso pegar a gente no pulo nesse exercício aí. Faça o desenho com calma, vou te dar em 1 minutinho em silêncio para você pensar. Qualquer dúvida, manda no chat, no privado aqui que eu te respondo, tá bom? Bora lá.
O pessoal que está me mandando pergunta aqui no chat, estou respondendo passo a passo. Se quiser, pode mandar. Mais um minutinho para você tentar, tá bom? Vamos lá. Coragem, confio em você. Pessoal, cuidado com as unidades, tá? Tem centímetro e metro misturado, tomem cuidado com isso, tá? Isso é um detalhe. Tem outro detalhe importante para resolver esse exercício corretamente. Cauê, agora o que você mandou tá certo, queridão, parabéns, tá? Por enquanto, quem acertou, Cauê e Vitor. Foram os que me mandaram aqui a resposta certa, tá? Vamos lá, pessoal, mais um tempinho para você batalhar, tá bom? Eu já recebi 5 respostas 60 centímetros. Pessoal, não é 60 centímetros, tá bom? Falei, eu ia pegar a gente no pulo nesse exercício. Pessoal, não é 60 centímetros, hein? Leia com cuidado a questão das distâncias do enunciado. Cuidado, pessoal. Não ligue o piloto automático, hein? Não ligue. Mais um tempinho para você batalhar. Bora lá. Confio em você, vai dar certo. Tempo esgotado. E aí, posso corrigir? Muita gente fazendo ainda? 20 segundos, peraí. 20 segundos, vamos lá então. Correia, você acertou, queridão. Agora eu vi aqui, parabéns. Show de bola. Não é difícil, pessoal, mas tem que ler com cuidado, hein? Tem que ler com cuidado. Ó, para adiantar a sua vida, eu vou colocar o desenho aqui para você, ó. Perceba. Vamos ler juntos de novo, ó. Ó, com uma leitura rápida, às vezes a gente passa desapercebido em detalhes. Se liga aqui, ó. Uma fonte de luz pontual está a 50 centímetros distante de um objeto. Distância da fonte até o objeto, 50 centímetros. O objeto tem 30 centímetros de comprimento. Tá aqui. O objeto, olha aí, criança. O objeto está a 1 metro do anteparo. O objeto está a 1 metro do anteparo. Então, 1 metro, pessoal, não é a distância da fonte até o anteparo. 1 metro é só a distância do objeto até o anteparo. Cuidado. Com isso, ele quer saber o tamanho da sombra. Esse é o desenho que você precisa saber, precisa fazer, para aí sim enxergar as distâncias corretas,
a fim de substituir lá na razão e proporção da semelhança de triângulos. Tá? Letícia e Luísa mandaram corretamente também. Parabéns, meninas. Edson mandou certinho também, parabéns. Por enquanto foram os que mandaram corretamente aqui a resposta para mim aqui no chat. Ana Carolina mandou também, minha prima distante, parabéns, show de bola. Vinícius, o que você mandou agora é perfeito. Eu concordo plenamente com você. O negócio é que às vezes a gente não enxerga de forma direta essa proporção, entendeu? Mas quando a gente enxerga, quando a gente pega o jeito, e isso vai acontecer nas próximas semanas, eu não tenho dúvida disso, a gente consegue ir pelo atalho, mas tem que tomar cuidado no começo, tá? Gi, agora você mandou certinho, parabéns, viu? Pessoal, quem fez, manda a resposta aí, só pra gente ver se tá tudo sob controle aí, tá? Samuel, certinho, mano. Parabéns. Bianca, parabéns. Filipac, parabéns. Acertaram. Madu mandou também. Parabéns, Madu. Show de bola. Gustavo, acertou também. Parabéns. Gustavo Andrade. Vamos lá então, pessoal. Vamos corrigir? Bastante gente já mandou. Vamos lá então, que o nosso tempo já está se esgotando. E eu estou começando a ficar com fome, eu sei que você também. Pessoal, bora lá então, ó. Hoje aqui em casa, hoje é yakisoba. Porque começou 8 horas. Gostoso. O que vocês vão almoçar hoje aí? Já sabe a surpresa? Hoje aqui é yakisoba, hein? Ótima pergunta. Quer que eu pergunte lá pro senhor? A gente tem que perguntar aqui também. Ó, Esther, Ana Júlia, Emanuele mandaram certinho também. Parabéns, meninas. Show de bola. Pessoal, vamos lá então. Novamente, a gente vai usar a semelhança de triângulos, né? O que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é com as distâncias, né? Então, olha aqui, ó, de novo, ó. A equação eu estou utilizando a mesma, apesar de não termos decorado, né? Mas como a gente acabou de ver, eu estou utilizando esse cara aqui direto. O que você tem que tomar cuidado, filhão, é o seguinte, ó. O objeto vale 30 centímetros. Perfeito. A distância da fonte até o objeto é 50 centímetros. A sombra é o que eu quero saber. Agora, pessoal, a distância da fonte até a sombra não é 1 metro, gente. 1 metro é a distância do corpo até a sombra. Esse 1 metro, pessoal, é a altura de um trapézio. O negócio da geometria chama semelhança de trapézio agora? Jesus, é semelhança de triângulo, irmão. Você tem que pegar a altura do triângulo inteiro. Então, é 1 metro mais os 50 centímetros que já tinha. É 1,5 metro. Cuidado com isso. Se colocar 1 metro, vai errar. E você pode ter certeza, pessoal, numa questão alternativa, teria 60 centímetros de resposta. Foi o que muita gente fez de primeira. E ia perder um exercício. Tomem muito cuidado com isso. Tá? Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Ou você usa todas as distâncias em centímetros, ou você usa todas as distâncias em metros, tá? Eu usei tudo em centímetro, tá? Então, olha aqui, ó. Distância, tamanho do objeto, 30 centímetros. Distância da fonte até o objeto, 50 centímetros. Do outro lado, a sombra é o que eu quero saber. Distância da fonte até a sombra é tudo. É a altura do trianglão. 1,5 metro, hoje está dando 150 centímetros. Perfeito? Chegou aqui, pessoal, é a famosa regra de 3. Você multiplica em cruz, multiplica em x, dependendo da sua visão de mundo, né? Então, olha aqui, ó. 50 vezes S, 50 vezes S. 30 vezes 150, 30 vezes 150, que vai dar 4.500, né? Passa o 50 que está multiplicando, dividindo, vai chegar no 90 centímetros, resposta certa do exercício. Tá bom? Ok, pessoal? Beleza? Alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Esse é o momento. Um exercício que parece que é inocente, mas ele já pegou alguns espertinhos aí que leram muito rápido no pulo, né?
mas com uma leitura... Não, é questão de pegar ali, entendeu? Não dá pra acertar em todas. Tá certo, tudo bem. Vou aceitar essa desculpinha aí, esfarrapada. Professor, Justificativo. Pode falar, quem me chamou? eu, Correia. Fala, Correia. Professor, quando você não tiver... vai ter exercício que você não tem o comprimento do corpo opaco? Pessoal, é assim, para uma regra de 3, a gente tem que ter 3 medidas, só pode estar faltando uma, né? Então, se ele não der o objeto, possivelmente ele queira descobrir o objeto, ou às vezes ele dá para nós não os valores precisos de cada cara, ele pode dar para nós proporção, tá? Ele pode falar assim, ó, a distância, eu já coloquei isso em prova, ano passado eu coloquei uma questão dessa na prova. A distância da fonte até o corpo é 2 vezes menor que a distância do corpo até o anteparo. Quantas vezes a sombra vai ser maior que o corpo? Percebeu? Então eu não dei nenhum valor exato na questão, mas eu dei as proporções. E com isso a gente consegue matar o exercício. Então fiquem atentos que isso pode fazer parte sim de alguns exercícios. Ou ele não te dá o valor exato e quer aquilo, ou ele não te dá o valor exato e quer a proporção apenas entre a sombra e o corpo, por exemplo. Tá? Tudo bem? Belezinha? Pessoal, cuidado, tá? Faça o desenho, pode parecer que dá muito trabalho, que é desnecessário, mas não é. Especialmente quando ele relaciona essa questão das distâncias, pode pegar caboclinho aí no pulo, tá bom? Faça o desenho com calma, que você vai conseguir acertar. A ideia da montagem da semelhança de triângulos será permanente aí em muitos exercícios que a gente vai fazer. Quinta-feira a gente vai treinar outros de sombra e vou passar a temida penumbra. Penumbra dá um trabalho de desgramento, mas a gente vai fazer junto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó. Tanto que no próximo slide aqui eu já até falava de penumbra, mas na próxima aula eu vou fazer, antes da penumbra, eu vou fazer outros exemplos de sombra. Você tem exercícios que eu selecionei para falar que falam de sombra, tá? Na quinta-feira a gente corrige, faz 1 ou 2 juntos aqui e manda bala no cálculo da penumbra. Combinado? Fechou a balada gospel então, pessoal? Por hoje é isso então. Crianças, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa até quinta-feira, dá aquele toque esperto no e-mail. Estamos sempre à disposição. Tá bom? Foi muito bom ver vocês. Estava com saudades. Ainda estou, mas pelo menos um pouquinho a gente já matou. Pessoal, beijinho no coração. Se cuidem. Lavem as mãos. Professor. Até quinta. Falou, Tchau, tchau. Valeu, professor. É nóis. Tchau, tchau. Daqui a pouco, pessoal. Professor.